Like you and me, just wanna live naturally. Time taught you, and you told me nothing gonna. You, it don't matter to me. No, 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 no. If it don't matter to you, it don't matter to me. People all around making sounds and all kinds of noise. If I could only get there, then I could enjoy. Who they trying to be, who they trying to fool. Olá, gente, tudo bom? Boa noite, Flávia, Tuíra, quanto tempo? O pessoal tá entrando aí, Andréia, Márcio, boa noite para você, Flávia, Dani na área. Hoje, gente, acabei de chegar aqui da aula lá do Premerge, vou aqui dar uma dica rápida, vamos focar só em coação, porque eu ainda não jantei. Depois eu vou dar uma dica aqui também, relativa aos estudos. Uma dica boba de estudo aqui, mas que pode fazer diferença para muitos de vocês, tá certo? Então vamos focar agora no estudo de um dos defeitos do negócio jurídico, que é a coação, tá? E depois eu dou uma dica de estudo para vocês no finalzinho. Bem rápido hoje, que eu acabei de chegar. Compartilhem com seus seguidores, coraçõezinhos na tela aqui. Quem não compartilhou, compartilhe ainda. Quem já compartilhou, eu agradeço. Um beijo aí para a Luísa que está na área, para a Nara, para a Jaqueline. Obrigado, Flávia. Vamos lá, Arthur? Grande abraço aí, Arthur. Gente, coação. Tá lá, como eu coloquei no título, no artigo 151 do Código Civil. A coação é mais um dos defeitos do negócio jurídico. A coação é mais um dos defeitos do negócio jurídico. E como a Rafa Lopes aí, que fez o meu curso de parte geral, sabe, e vocês viram no vídeo de ontem, os defeitos do negócio jurídico, por força do artigo 171, inciso 2º, gera o quê? A anulabilidade do negócio, com um prazo de 4 anos para pleitear essa anulação. E aí eu queria que vocês pensassem aqui comigo. Coação, o que é? Veja, a coação é uma ameaça empregada sobre o negociante para que ele venha praticar um negócio jurídico do qual ele não tem vontade. Então, o artigo 151 vai dizer que essa coação, essa pressão intelectual, pressão psicológica, essa ameaça feita ao negociante para gerar a anulabilidade do negócio, deve ser uma ameaça séria, deve causar um temor fundado de risco iminente. Então não pode ser uma coisa abstrata, tem que ser um temor fundado de um risco iminente. Olha, se você não fizer isso, talvez um dia eu venha me indignar e timar. Não, tem que ser um temor real, tá? Então, uma criança de 5 anos de idade que ameaça o pai caso ele não compre um pacote de balas, isso não é um fundado temor, tá certo? Tem que incutir medo, temor, ser uma ameaça séria. E o artigo 151 vai dizer: a coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Se você não celebrar esse negócio jurídico, se você não vender a sua casa para mim, eu te mato, ou eu mato a sua família, ou eu toco fogo no seu apartamento, uma ameaça aos bens. Lembrando que o artigo 151, parágrafo único, vai dizer: se a ameaça não disser respeito à família do negociante, mas a um amigo, uma namorada, e aí? Nesse caso, o juiz vai verificar se é uma ameaça séria o suficiente para que o negociante acabasse celebrando um negócio que não era da sua vontade. É razoável, né? O indivíduo celebrou um negócio porque senão matariam a sua namorada. Aí é possível estender
a regra do artigo 151 para esse caso, tá certo? Olha, uma questão, poxa Pedrinho, aí que fiquei feliz aí com você falar que passou na OAB, parabéns aí. Gente, queria que vocês prestassem atenção num ponto. Olha, é possível que a ameaça, que a coação seja feita por terceiro. É possível isso? Claro que é possível que a coação seja feita por terceiro. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu moro aqui num prédio e toda sexta-feira à noite eu dou altas festas. Pancadão comendo solto aqui até 4 horas da manhã. E aí o que acontece? Os vizinhos não aguentam mais. E aí um vizinho meu, que é coronel reformado da aeronáutica, ele vem aqui com a arma na cintura e fala o seguinte: olha, ou você vende esse apartamento até o final do mês, ou você já sabe, hein? E coloca a mão na cintura. Isso é uma ameaça séria? Claro que é. Eu posso ficar com medo. E aí o que eu faço? Coloco o meu apartamento à venda. E você vai lá e compra o imóvel. Você está sabendo dessa história? Não. Mas concordam que eu fui coagido, eu só vendi porque eu estava sofrendo ameaça? Sim. Então, veja só, nesse caso, eu posso entrar com uma ação anulatória contra você que comprou o imóvel? Não, porque a coação foi feita por terceiro, mas você que foi o beneficiário do negócio não sabia, não tinha conhecimento da ameaça. Agora, se você sabia, se você estava em conluio com esse meu vizinho, aí eu posso sim pleitear a anulação e pedir perdas e danos dos dois. Então, repetindo, se a coação é exercida por terceiro e o outro negociante não sabia da coação, eu não posso pedir anulação do negócio. Eu posso, no máximo, pleitear perdas e danos do coator, do meu vizinho que me ameaçou. Agora, se o meu vizinho e você que comprou estavam em conluio, aí eu posso pedir anulação do negócio e perdas e danos de qualquer um dos dois. A Índia aí que entrou, seja bem-vinda. Estão entendendo, gente? Estão verificando como que funciona isso? Aonde que está essa situação que eu falei? Artigo 154. Vicia um negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte que aproveite. Então, se a parte que se aproveitou tinha conhecimento, anula o negócio jurídico. Se não, cabe só perdas e danos em face do coator. Leiam o artigo 154 e 155, muito importante. E para fechar aqui a coação, e eu vou dar aquela dica de estudo para vocês, para fechar a coação, veja, não reflete ameaça, o exercício regular de direito e o mero temor reverencial. Está no artigo 153. Então, veja, a Rafa, que está aí online, ela está me devendo 10 mil reais. Eu mando uma notificação para ela dizendo: olha, se você não me pagar até a data do vencimento, até semana que vem, em 10 dias, eu vou escrever o seu nome no SPC e no Serasa. Isso é uma ameaça séria aos bens dela? Sim, ela vai ficar com crédito limitado, é uma ameaça seríssima, mas é o exercício regular de direito, tá certo? Um beijo para a Ju, que entrou aí, está online também. Estão compreendendo essa situação? Agora, se uma pessoa vem a celebrar um negócio jurídico para não desagradar o seu pai, para não desagradar o padre e o pastor, isso é um mero temor reverencial, não é apto a anular o negócio jurídico, não é uma coação. Ah, mas se eu não fizesse isso, o pastor não iria gostar. Não importa, não importa, isso é um temor reverencial. Tem que ser uma ameaça séria, que incuta um medo, né, sobre a pessoa do negociante, a sua família ou aos seus bens. Só isso, gente. É isso que cai em prova de coação.
fica ligado. Agora eu vou dar uma dica aqui para vocês de estudo, uma dica que eu nunca falei. Quem acompanha meus periscópios tem tempo, eu já dei dica de como estudar doutrina, como fazer exercícios, como estudar por exercícios, como estudar por jurisprudência. A gente vai voltar nesses temas, mas eu vou dar uma dica que eu nunca falei: estudo em grupo. O que é isso? Estudo em grupo. Tem várias formas de você estudar em grupo. Muita gente fala: eu não gosto de estudar em grupo. Estudo para mim é uma coisa individual. Tá, pode ser, mas você não precisa estudar em grupo sempre. Você pode estudar em grupo em alguns momentos, uma vez por semana, a cada 15 dias, num horário específico, ou uma vez por mês, ou em véspera de prova. Não é obrigatório que seja sempre, seja todo o seu estudo em grupo. Mas tem algumas maneiras de estudar em grupo. Uma maneira interessante, que dá mais trabalho, é organizar um grupo de estudo e cada um ficar responsável por uma tarefa. Por exemplo, um aluno vai estudar uma matéria específica, questão doutrinária. Outro fica e vai explicar para os demais. Outro fica responsável por separar toda a jurisprudência daquele tema e explicar para os demais. E outro fica responsável por separar os exercícios mais relevantes, mais complexos. Você fez aí uma divisão de tarefas. E aquele que estudou jurisprudência num dia, no outro vai estudar a doutrina e no outro vai estudar. E aí se complementam. É uma ótima forma de revisão também. Já foi uma outra maneira de estudar, é por revisão. Veja, está todo mundo estudando junto. Quer dizer, todo mundo estudando separado. Mas na hora de se reunir vai ser combinado. Olha, quando a gente se reunir, eu vou repassar processo penal. E o outro vai repassar civil. E o outro processo civil. Eu aprendo explicando e aprendo também escutando. Óbvio que tem que ser alguém que você confia, com compromisso. E tem uma terceira forma de estudo em grupo, que eu chamo de estudar junto, mas não necessariamente ao mesmo tempo. É a seguinte maneira: você pode estudar fisicamente junto, encontrar ali algum amigo, algum colega que te motiva nos estudos, em que os dois juntos vão se policiar e motivar uns aos outros. Então cada um estuda quietinho, mas faz isso numa biblioteca, faz isso numa sala de estudo, faz isso na casa de alguém. Mas aquele estudo junto gera motivação porque traz companhia. E estudo a longo prazo é uma atividade muito solitária. E a solidão nos estudos pode gerar desmotivação. Então quando tem ali alguém do seu lado estudando, que você sabe que vai começar junto com você e terminar junto, isso te dá uma motivação, te traz um constrangimento de você não ficar levantando, não ficar falando no telefone, no WhatsApp, porque tem alguém ali do lado estudando também. Isso funciona e não atrapalha, concorda? Não atrapalha porque se você não gosta de explicar ou ouvir a explicação de alguém, não atrapalha. Ah, professor, mas aí a gente fica batendo papo e não sai dali, fica só batendo. Mas aí o problema é outro, né? Com seriedade, vai estudar, beleza. Aí na hora do lanche, bate um papo. Por que eu trago essa dica para vocês? Existe uma frase que eu acho muito verdadeira, que é a seguinte: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se você passa a conviver no seu horário de estudo com pessoas que você entende que vão acrescentar algo, que estão no mesmo nível que você, que sabem bem a matéria, ou que pelo menos tenham a mesma motivação e garra, isso vai te acrescentar e você vai se aperfeiçoar ou manter a sua motivação, tá certo? Porque se você se unir com pessoas que não são estudiosas, que não têm motivação, que são derrotadas aí, né, no sentido lato da palavra, que não conseguem terminar projetos, que nunca conseguem aquilo que planejam, aí você vai começar a virar esse tipo de pessoa. Então, por exemplo, se eu me junto para fazer alguma coisa com alguém, desde estudo a trabalho, eu procuro estar sempre junto aos melhores, vendo que cada um pode contribuir comigo. Então, às vezes, alguém é melhor em outra área que eu não sou, isso vai me ajudar.
Eu procuro sempre ter alguém que vai agregar. Não que eu faça isso de maneira consciente, mas pelo contrário, inconscientemente eu já me afasto daquelas pessoas que vão puxar para baixo. Porque senão, gente, você é levado ali pela maré sim. Então, você tem que buscar, não é por interesse, é por afinidade, estar sempre próximo de quem vai acrescentar a você. Isso te ajuda não só nos estudos, como no trabalho, no lazer. Veja, imagina você ter a companhia de alguém para fazer ginástica, fazer academia, fazer exercícios físicos. É uma academia que te acrescenta. Uma companhia que te acrescenta. Ah, não, mas eu vou ter a companhia de alguém que fica o dia inteiro jogando videogame no sofá e comendo Cheetos. Bom, aí provavelmente você não aguenta o cheiro dos Cheetos, mas depois de uma semana está até comendo aquele biscoito amarelo. Porque é convivência. Então, é questão aí de buscar sempre o melhor na sua vida e nas companhias que andam com você. Tá certo? Pensem nisso, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Isso é uma verdade, gente, não tem como fugir disso, tá bom? Olha, muito obrigado aí pela participação de vocês. A gente volta amanhã. Amanhã? Não, sexta-feira, acredito eu, sexta-feira, acho que amanhã eu não consigo entrar aqui, mas sexta-feira a gente fala aí de estado de perigo, da estado de perigo de lesão, já falei, de erro e dolo, tá certo? Erro e dolo. Ó, pra quem gosta de Cheetos aí, tá na hora de parar de comer isso, hein? Já passou a infância. Cheetos não faz bem. Beleza, gente? Muito obrigado aí. E um beijo aí pra Jéssica, pra Roberta, pra Ju, pra Magistrada 2017, pra Fabi, pro Márcio, pra P. Dantas, Priscila Dantas, estava agora na minha aula. Um beijo pra você. Daniel, a Priscila que eu chamo de Fernanda na aula, mas é Priscila o nome dela. Regina, um beijo para a Luísa que está aí também, a Flávia, a Dani, a Jéssica. Gente, até mais, uma boa noite e agora eu vou jantar. Um bom apetite para mim mesmo, tá bom? Até a próxima, gente.